e começaram a lembrar-se do Senhor seu Deus. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mórmon na sua vida. Se você não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho, compartilha com as pessoas que você ama e também faça os seus comentários. Queria lembrar que nós estamos agora com o site da Central das Escrituras, é Central das Escrituras, né, tudo junto, .org. Então, se você acessar lá, você vai ver todos os nossos conteúdos, em todas as nossas páginas, em todas as nossas mídias sociais, e você vai poder ter acesso a um estudo bem aprofundado, por exemplo, dos Noais, que são um estudo, né, de diversas do livro de Mórmon, de Doutrina e Convênios, do Velho Testamento, do Novo Testamento, enfim. É um estudo bem aprofundado, são vídeos curtos que vão te ensinar várias coisas interessantes. Enfim, nós temos lá todos os nossos conteúdos. Visita lá o nosso site, é até mais fácil. Se você quiser encontrar algum conteúdo nosso, se você vai direto no site, é bem mais simples de conseguir encontrar lá tudo que a gente faz em todas as mídias sociais. Você pode até estudar as escrituras lá, que tem todas as escrituras lá também, você pode estudar pelo nosso site. Eu queria lembrar também que o nosso estudo aqui, ele é, vamos dizer assim, a sobremesa, mas o prato principal sempre é o estudo pessoal e familiar das escrituras, diretamente nas escrituras, né? Vem, segue-me da semana. Então é importante você estudar individualmente, é importante você assistir às aulas da escola dominical, para que você também possa lá conhecer mais e partilhar com as pessoas de sentimentos que os outros tiveram a respeito do estudo durante a semana. Então é importante isso. Queremos enfatizar que aqui os nossos conteúdos eles são para ajudar você, né, no seu estudo, no que você tem já estudado sobre o Vem e Segue-me. Bom, essa semana estamos estudando Elamã de 7 a 12. São capítulos maravilhosos, são episódios do livro de Mórmon bastante fortes, né, devido à iniquidade do povo nefita. Várias coisas acontecem nesse período aí da história do povo nefita e lamanita. Mas eu queria focar no capítulo 10 e capítulo 11, onde então, como falei logo no início aqui do nosso vídeo, é quando eles começam a lembrar-se do Senhor seu Deus, quando eles então são repreendidos, castigados ou corrigidos. Eu gosto da palavra corrigido, né? A palavra castigado ela é um pouco forte, né? Não que ela é muito usada nas escrituras, mas ser corrigido, né? A correção do Senhor. A correção do Senhor ela é, de fato, eu gosto da palavra correção porque é uma forma de colocar a gente no lugar, né? De trazer a gente de volta para o curso que a gente tem que seguir, de volta à presença de Deus. Então, muitas vezes na nossa vida, vai acontecer de que a gente não está fazendo as coisas como deveria, e aí então o Senhor, para nos ajudar, Ele nos dá umas correções. Como os nossos pais faziam com a gente, eles nos corrigiam, né? Me lembro dos meus pais me corrigindo várias vezes, então é importante, os meus avós também, eu morei com os meus avós, eles também me corrigiam, e a gente não gosta muito de ser corrigido, né? Eu particularmente nunca gostei muito de ser corrigido, mas eu tenho aprendido com a vida que a correção ela é importante para eu melhorar. A correção ela é importante para colocar a gente no lugar certo e seguir o curso, a nossa jornada de melhoria como pessoa, de melhoria como cidadão, como profissional, como marido, como pai, como membro da igreja, como líder na igreja, como servo do Senhor e principalmente como filho de Deus.
E nós precisamos de correção. Não tem ninguém que passe nessa terra, a não ser o Salvador Jesus Cristo, precisou ser corrigido. Todos nós precisamos. Os profetas da antiguidade foram corrigidos. E, e tudo bem. Não é uma coisa ruim, é uma coisa ótima. O pior é não ser corrigido. Isso é muito pior. Então a gente vai falar bastante disso hoje aqui no nosso vídeo. Estou começando lá em Elamã 10, do versículo 4 até o 6, nós lemos o seguinte. Nefe estava pregando lá para o povo nefita e o povo nefita estava muito iníquo, muita iniquidade, muitas coisas erradas eles estavam fazendo. E aí Nefe ficou meio desanimado, né, de tentar pregar, tentar falar, e eles não se arrependiam, não mudavam. E aí o Senhor conversa com Nefe, e essa conversa foi uma conversa bastante interessante. Olha só. E começa no versículo 4. Bem-aventurado és tu, Nefe, pelas coisas que tens feito, pois observei que foste infatigável em pregar a este povo a palavra que te dei. E não o temeste, nem te preocupaste com a tua própria vida, mas procuraste conhecer a minha vontade e cumprir meus mandamentos. Então, ele era um homem fiel, né, muito dedicado à causa do Senhor, à causa da buscar trazer as pessoas a Cristo. Essa era a preocupação dele. O Senhor falou que você não se preocupou nem com a sua própria vida. Você está fazendo o que eu quero, você está indo atrás do povo para ajudá-lo a voltarem-se a mim. E agora, por teres feito isso com tanta perseverança, eis que te abençoarei para sempre, te farei poderoso em palavras e ações, em fé e em obras. Sim, para que todas as coisas se realizem segundo a tua palavra, olha só. Pois nada pedirás que seja contrário à minha vontade. Olha que nível, né, Nefe estava aqui diante de Deus. Eis que tu és Nefe, eu sou Deus. E olha o que ele diz agora. Eis que te declaro na presença de meus anjos, olha só, que terás poder sobre este povo, e ferirás a terra com fome e com pestilência e destruição, segundo a iniquidade deste povo. Então o Senhor estava colocando nas mãos de Nefe poder para realizar o que ele quiser. O que ele falasse, o Senhor iria fazer. Olha o nível altíssimo que tinha Nefe diante do Senhor. E aí, então, o Senhor falou para ele, olha, se você falar que é para vir fome sobre este povo, eu vou fazer isso. Peste, você quer que eu mande doença? Eu vou mandar. Você quer que eu destrua esse povo? Eu vou destruir. Você vai me dizer o que eu devo fazer, o que eu vou fazer. É uma proximidade assim com o Senhor grandiosa, né? Aí em Elamã 11, né, no capítulo seguinte, o Nefe continuou lá pregando, enfim, mas nada aconteceu. E aí, lá no capítulo 10, a gente está falando do ano 71º ali, mais ou menos, né? Ano 71 do governo dos juízes. E aí, em Elamã 11, já é o 72º ano, 72 anos do governo dos juízes. Então, nesse ano aqui, a iniquidade avançou muito. E aí, Nefe, ele fala que os ladrões de Gadianton, enfim, a destruição da obra de Deus, a iniquidade, a guerra se prolongou, né, entre eles, entre os lamanitas e nefitas, e, enfim, a guerra e todas as coisas estavam acontecendo. E aconteceu que nesse ano, no ano 73º, clamou Nefe ao Senhor, dizendo, não adiantava nada, ele pregava, mas não adiantava, e o povo queria até matar ele porque ele pregava, porque ele falava das coisas que o Senhor, chamando eles ao arrependimento, mas eles não mudavam. Então, no ano 73º, quer dizer, 73 anos do governo dos juízes, o Senhor, ele fez uma oração ao Senhor dizendo o seguinte, no versículo 4, então, do capítulo 11.
Ó Senhor, não permitas que este povo seja destruído pela espada. Olha só. Assim, mano, eu não quero que esse povo seja destruído pela guerra. Antes, ó Senhor, deixa que haja fome na terra, para neles despertar a lembrança do Senhor seu Deus, e talvez se arrependam e voltem-se para ti. Então, bom, o Senhor já tinha falado que se Nefe, o que ele dissesse, o Senhor iria fazer. E aí então aconteceu isso. Ele falou para o Senhor para que ele mandasse a fome. E assim foi feito, segundo as palavras de Nefe, no versículo 5. E houve muita fome na terra entre todo o povo de Nefe. E assim o 74º, então a gente está falando que lá no 71, o Senhor falou com Nefe, que ele poderia falar o que ele dissesse ia acontecer. Aí passou 72, ele pregou e não adiantou nada, 72, muita iniquidade, 73, e aí no 74º, né, no 73º o Senhor mandou a fome, no 74º a fome continuou, né? E não tinha mais guerra, eles pararam com as guerras, mas a fome veio e começou a destruir, de certa maneira, o povo, agravou-se muito. E no versículo 6, essa obra de destruição prosseguiu também no 75º ano. Então nós estamos falando de 72, 73, 74, 75. São 4 anos, né, que eles estão tendo ali fome, e então as coisas estavam sendo muito ruins para o povo nefita. E para os lamanitas também, eles também sofreram, né? Pois a terra foi ferida de modo que secou e não produziu grãos na época de grãos, e toda a terra foi ferida tanto entre os lamanitas quanto entre os nefitas, e de modo que foram atingidos de tal forma que pereceram aos milhares nas partes mais iníquas da terra. Interessante, né? E aí no versículo 7, aconteceu que o povo viu que estava prestes a perecer de fome e começou a lembrar-se do Senhor seu Deus. Agora eles estão começando a se lembrar, né? A fome, tal. Aí eles começaram a se lembrar de Nefe, lembrar das palavras de Nefe e a se lembrar do Senhor. E o povo começou a suplicar aos juízes supremos e aos seus chefes, né, que falassem com Nefe. Eis que sabemos que é um homem de Deus. E aí eles falaram, né? Eles foram buscar Nefe, os juízes e os chefes, e disseram: sabemos que você é um homem de Deus. Implora, pois, ao Senhor nosso Deus que afaste esta fome, a fim de que não se cumpram todas as palavras que disseste a nosso respeito, que disseste a respeito de nossa destruição. E aí eles falaram com Nefe. Nefe, então, foi lá e conversou com o Senhor. E o povo começou a se humilhar mesmo, de saco, né? Cobriu-se de saco e começou a clamar ao Senhor. Então eles se humilharam diante de Deus. E aí no 76º ano, então o Nefe conversou com o Senhor no 75º, e no 76º o Senhor fez chover sobre a terra, de modo que ela produziu frutos, e aí eles começaram então a ter a comida de novo, e o povo se regozijou, se encheu de alegria, e, e aí se arrependeram. Bom, por que eu fiquei falando dos anos aqui, há 70 e poucos? Porque, na verdade, Nefe pede para o Senhor no ano 74, 75, e só no ano 76 é que o Senhor manda a chuva. Então, as coisas com o Senhor não funcionam assim a nossa, não, eu quero que aconteça agora. O Senhor espera o povo, o Senhor espera a gente amadurecer, a gente crescer, a gente se arrepender, a gente se aproximar mais dele. Então as coisas acontecem no devido tempo. E é interessante isso. Tudo que o Senhor faz é para o nosso benefício. Talvez é isso que ainda a gente não entendeu bem. Que tudo que ele faz é para o nosso bem. Para atingir os propósitos que ele tem para a nossa vida.
E aí então a gente aprende aqui com esse episódio que a mudança de coração ela pode vir através da correção. O arrependimento pode vir através da correção. A mudança, a transformação do indivíduo pode vir pela correção divina, pode vir pela correção até dos nossos líderes, dos nossos profetas. O Elder Damiani, Ademar Damiani, né, falecido, ele era membro do Quórum dos 70, e ele fez um discurso chamado Ter Bom Ânimo e Ser Fiel nas Adversidades. Achei muito interessante, da Liarrona de maio de 2005. E ele disse assim, ele falando, né, o Senhor disse, e a quem amo também castigo para que seus pecados sejam perdoados, pois com o castigo prepara um meio para livrá-los. Interessante, né? O Senhor castiga a gente, ou o Senhor nos corrige, mas ele também, ele faz, tem meios para nos livrar daquilo. Lembra da história super famosa de Moisés no deserto, quando as serpentes picam o povo lá, e o povo com o veneno das serpentes começam a matar o povo, e aí Moisés buscou o Senhor falou, não, mas só levantar, faz uma serpente de bronze, coloca numa haste, quem olhar para a serpente vai ser curado. E aí todos que olharam foram curados, mas mesmo muitos pereceram. Então, o Senhor sempre vai prover um meio da gente sair daquela situação. E aí, o Senhor ama cada um de nós. Ele deseja que nós sejamos livres e que sejamos felizes. Essa felicidade vem pela nossa fé em Jesus Cristo, pelo nosso arrependimento sincero e verdadeiro, pela nossa obediência aos seus mandamentos e pela nossa perseverança até o fim. Então a felicidade, ela vem por isso que ele está dizendo aqui, pela nossa fé, pelo arrependimento, pela obediência aos mandamentos e pela perseverança. Algumas vezes podemos pensar que o Senhor não está ouvindo ou não está respondendo às nossas orações. Nesses momentos, precisamos parar e ponderar sobre o que temos feito ao longo da nossa vida. Achei interessante isso, né? Talvez algumas vezes, e isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você, acontece com todos nós, e tudo bem, tudo isso faz parte, né, de um grande plano. Mas às vezes a gente se sente assim, puxa, o Senhor não está respondendo, o Senhor não está me ouvindo, eu estou distante do Senhor, o que está acontecendo? Então você tem que parar e começar a pensar, como é que tem sido a sua vida? Como é que você anda? O que você anda fazendo, pensando, falando? Pensa bem, analisa a sua vida. E aí, quando você pensar sobre isso, veja onde você está, precisando melhorar para que o Senhor então te abençoe naquilo que você precisa. Nesses momentos precisamos parar e ponderar sobre o que temos feito ao longo da vida e, se necessário, coloquemos nossa vida em harmonia com os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Então, bom, acho que eu estou fazendo umas coisas aqui que não estão muito certas, por isso que eu também não estou recebendo as bênçãos que eu tenho prometido. Então, peraí, deixa eu me arrepender, deixa eu mudar, deixa eu mudar o curso aqui, ajustar minhas velas e aí seguir em frente. Então, muitas vezes falta esse ajuste. Olha a sua vida, olha como é que você está. Para onde que você está indo se você continuar seguindo dessa forma? Será que você não precisa mudar? Será que você não tem que deixar alguma coisa de lado e começar a fazer outras? Começa a ponderar sobre isso. O profeta Joseph Smith, né, o Elder Damiani, ele cita aqui, o profeta Joseph Smith cita uma escritura muito conhecida também, que está lá em Doutrina e Convênios 101. E diz assim, né, eu, Senhor, permiti que lhes sobreviessem aflições, aflições que os afligiram em consequência de suas transgressões.
Portanto, é necessário que sejam corrigidos e provados, assim como Abraão, a quem foi ordenado oferecer o único filho. O Senhor está lembrando aqui de uma das provas mais difíceis dada ao homem aqui na terra. Foi a dada a Abraão, que tinha que entregar seu próprio filho. Então, às vezes nós precisamos ser provados. E nós vamos ser provados em todas as coisas. E muitas vezes corrigidos. Pois todos os que não querem suportar a correção, mas negam-me, não podem ser santificados. Então, é interessante isso, o Senhor falando, a correção traz santificação. Porque isso se a gente aceitar a correção. Então, às vezes a gente está passando por problemas na nossa vida, estamos passando por dificuldades e provações, e ao invés da gente se aproximar mais do Senhor, a gente ficar mais perto dele, da gente se humilhar mais, da gente eu preciso ser mais obediente, eu preciso estar mais perto do Senhor, as pessoas se afastam. E aí é pior, porque você deixa de ser santificado. Ele está querendo justamente, com tudo que você está vivendo, com tudo que você está passando, aproximar você mais dele, e você está se afastando mais. Então aí você vai deixar de ser santificado. Mas se você se aproximar, o Senhor vai te santificar mais. E ele continua dizendo, foram vagarosos em atender à voz do Senhor seu Deus, portanto, o Senhor seu Deus é vagaroso em atender às suas orações, em responder-lhes no dia de suas tribulações. Então, se eu sou lento em ouvir, em atender ao Senhor, eu sou lento em ouvir a voz do profeta de Deus, eu sou lento em guardar os mandamentos, ele também vai ser lento em nos abençoar. E ele não quer ser lento, ele quer ser rápido em nos abençoar. Mas também a gente precisa ser rápido em obedecer. Quando o Senhor fala algo, quando um profeta diz alguma coisa, a gente tem que ir lá e obedecer e fazer imediatamente. Porque é assim que o Senhor deseja. E se a gente fizer assim, imediatamente também seremos abençoados. Mas aí o Senhor faz olha só o que o Senhor fala aqui no versículo 8. No dia de sua paz, trataram com leviandade meus conselhos. Então, quando a nossa vida está de uma boa, nós estamos tranquilos, a gente trata com leviandade as coisas, os conselhos de Deus. Mas no dia de suas tribulações, buscaram-me por necessidade. Essa frase ela é muito forte e dura. Mas é uma correção aqui também. O Senhor está aqui nessa escritura, ele está falando lá para Joseph, mas está falando para nós. Falando para você, para mim. Ele está dizendo, olha, você já me buscou muitas vezes por necessidade. A coisa estava tão feia na sua vida, as coisas estavam tão difíceis que você se ajoelhou ao lado da sua cama, chorou e me buscou por necessidade. Então, essa é uma situação bem ruim. Não que o Senhor não vai... então eu não vou buscar o Senhor, vou abandonar. Não é isso. Busca Ele sim. Vai lá, mesmo por necessidade. Mesmo você fala assim, puxa, eu errei e eu quero mudar. Então vai lá e busca o Senhor. Ajoelha lá da sua cama, mesmo que seja por necessidade. Mas é melhor que não seja por necessidade. Que você busque o Senhor em retidão. Poxa, eu estou fazendo as coisas corretas. Por favor, Senhor, me ajuda a conseguir isso ou aquilo. E o Senhor sempre no tempo dele, ou no melhor tempo, não é no tempo dele que ele é no melhor tempo para você, para a sua vida. Ele vai te corrigir, ele vai te abençoar no tempo que for melhor para você. E aí ele continua, em verdade eu te digo, apesar de seus pecados, minhas entranhas estão cheias de compaixão. Não, estão cheias de compaixão. E no dia da sua ira lembrar-me-ei da misericórdia. Então o Senhor está sempre disposto a nos abençoar, mesmo em meio à nossa vida, às vezes cheia de pecados, de erros. E todos nós cometemos erros, todos nós cometemos pecados. O importante é corrigir isso. O importante é corrigir, é ajustar as velas. O importante é ajustar a nossa vida e colocar ela em harmonia com os ensinamentos de Cristo. O Elder Christofferson, do Quórum dos 12, ele fez um discurso chamado Eu Repreendo e Castigo a Todos Quanto Amo,
Quantos Amo, de abril de 2011, um discurso fantástico que eu recomendo que você leia. Ele diz numa parte do discurso: eu gostaria de falar de determinada atitude e prática que precisamos adotar se quisermos satisfazer as elevadas expectativas de nosso Pai Celestial. E é o seguinte: aceitar de bom grado, até mesmo solicitar a correção. Isso aqui é forte, né? Dá um medo, né? A gente fica com medo de fazer isso. Ele está dizendo assim, ó, se a gente quer satisfazer as mais elevadas expectativas de nosso Pai Celestial, a gente precisa aceitar as correções que Ele nos dá e até mesmo solicitar, pedir para Ele: Senhor, me corrige para eu melhorar. Senhor, me corrige para eu mudar. Então, a correção, ele continua, é essencial se quisermos tornar nossa vida condizente com a de um homem perfeito, ou seja, a medida da estatura completa de Cristo. Então, não tem como a gente se tornar uma pessoa completa em Cristo se nós não aceitarmos e não buscarmos a correção. Paulo disse o seguinte sobre a correção ou repreensão divina: porque o Senhor corrige a quem ama. Embora seja difícil de suportar, devemos realmente ficar felizes por Deus considerar válidos o tempo e o trabalho exigido para corrigirmos. Então, quando você for corrigido pelo Senhor, lembra de uma coisa: que bom que o Senhor está fazendo isso. Ele falou, né? Eu sei que é difícil, né, de suportar muitas vezes isso, mas é ficar feliz porque o Senhor está te corrigindo, porque Ele só corrige quem Ele ama, porque Ele só corrige, Ele está te corrigindo porque Ele quer você de volta à presença dEle. Ele está te corrigindo porque Ele quer que você seja uma pessoa melhor. Ele está te corrigindo porque Ele quer te abençoar. Ele quer abrir as janelas do céu sobre a sua vida. E aí a gente não aceita a correção, os céus se fecham. Então lembra disso. Todas as provações, todas as repreensões do Senhor na nossa vida é para o nosso bem, é para a nossa felicidade nesta vida e na vida futura. E aí ele continua aqui dizendo que a repreensão divina ela tem pelo menos 3 propósitos. Eu achei muito interessante. E ele fala dos 3 propósitos. 1, persuadir-nos a arrepender-nos. Então, quando o Senhor nos corrige, então nos repreende, né? Ele quer que a gente se arrependa. A gente acabou de ver aqui na história do povo ali de Nefe, os nefitas e lamanitas na época do profeta Nefe aqui, que a fome veio para quê? Para que ele se arrependesse. Então esse era o grande objetivo daquela repreensão, o povo se arrepender. Também aconteceu isso com o irmão de Jared, lá no livro, no capítulo 2 de Nefe, de Éter. A gente encontra a história do irmão de Jared, que se esqueceu, né, do Senhor, de invocar o nome do Senhor por um tempo. O Senhor apareceu, não apareceu, mas falou com ele primeiramente, né, numa voz audível, né, e dizendo, repreendeu ele por 3 horas. Ele ficou recebendo. Imagina você ter uma entrevista com o Senhor e ficar 3 horas recebendo repreensão ali do próprio Salvador Jesus Cristo. Deve ter sido dura essa conversa. Na verdade, essa conversa é uma conversa que a gente tinha que ter sempre, né, com ele. Que bom que o irmão de Jared teve essa repreensão. Que bom que ele ficou 3 horas ouvindo ali a voz do Senhor, porque aí ele mudou. Ele se arrependeu. E é isso que a gente tem que entender. Às vezes a repreensão vem para nós nos arrependermos. Outro propósito é aperfeiçoar a gente, nos santificar. Então, por exemplo, eu gosto da história do Jó. Jó, ele não tinha feito nada de errado. Não, o que Jó passou na vida dele, perdeu todos os seus filhos, seus bens materiais, a sua saúde, ele perdeu tudo. E ele não foi porque ele tinha feito algo errado.
mas foi para santificar ainda mais o Jó. Jó, quando passou por aquilo, por todos os seus problemas e dificuldades, ele disse: nu eu vim a esse mundo e nu eu vou voltar. Eu não tenho nada e está tudo certo. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então é assim que, essa deve ser... Então olha o nível de santificação de Jó depois de tudo que aconteceu com ele. E ele se manteve fiel ao Senhor, e não foi fácil, em alguns momentos ele sentiu um fraco, né? Mas ele foi adiante, ele conseguiu lutar. E aí ele se santificou e ele recebeu tudo em dobro. No final do capítulo do livro de Jó, a gente vê que ele recebeu tudo em dobro. Por quê? Porque ele aceitou aquela correção, ele aceitou. E o fato de ter aceitado transformou ele numa pessoa melhor, santificou, ele ficou mais perto do Senhor e ele recebeu muitas e muitas bênçãos. Mas não foi de um dia para o outro, não foi de uma semana para outra. Muito tempo se passou. E às vezes a gente não tem essa paciência de esperar. E a gente precisa ter essa paciência para que a gente se santifique, que a gente mude, que a gente se transforme. O Elder, falando desse processo de santificação, né, da correção no santificar, o Senhor declarou: meu povo deve ser provado em todas as coisas, a fim de preparar-se para receber a glória que tenho para ele. Sim, a glória de Sião. E quem não suporta a correção não é digno do meu reino. Essa escritura está em Doutrina e Convênios 136, 31. Então, o Senhor está dizendo que a gente precisa ser provado em todas as coisas. Então nós vamos ser provados, não tem jeito. O Salvador foi provado em todas as coisas. E nós também seremos. E quando, eu sempre gosto de dizer, né? As escrituras falam, a gente aprende, né, que depois da tempestade vem a bonança. Mas depois dessa bonança vem outra tempestade. E aí vem a bonança de novo. E vem outra tempestade. E assim vai ser a nossa vida inteira. Por quê? Porque o Senhor quer nos santificar. O Senhor quer que a gente se arrependa. O Senhor quer nos abençoar. Quer nos tornar felizes. Mas nós precisamos aceitar isso de bom grado. E ser gratos mesmo ao Senhor por isso. O elder Paul V. Johnson disse: devemos tomar cuidado para não nos ressentirmos exatamente com as coisas que vão ajudar-nos a adquirir a natureza divina. Ele colocou essa palavra de ressentir, e eu gostei tanto, porque muitas vezes a gente acha que, bom, o meu bispo me chamou lá e me corrigiu. Isso já aconteceu comigo. Uma vez meu bispo me chamou e me deu uma bronca. Eu fiquei bem mal. Eu fiquei muito chateado, saí dali triste, né? Mas depois eu comecei a digerir aquilo e falei: nossa, ele tem razão, eu preciso melhorar muito nisso. Então eu tinha muita dificuldade, e ainda tenho, acho que eu preciso melhorar muito nisso, de aceitar a correção, não só do Senhor, mas dos meus líderes, da minha esposa, dos meus filhos mesmo, enfim, de todas as pessoas que me rodeiam. Porque quando alguém quer te corrigir, ela não, isso a gente tem que aceitar de bom grado. Puxa, que bom. A gente tem que ser grato à pessoa. Pô, obrigado por você ter falado isso. Pode até ser que você não concorde muito. E talvez até pode ser que a pessoa não está falando uma coisa tão... não está tão certa sobre aquilo. E tudo bem. Mas que bom que essa pessoa quis te corrigir. Porque ela não quis fazer isso por maldade, ela quer ajudar. Então você tem que ser grato. Puxa, obrigado por você me ajudar a me corrigir. Isso pode vir do seu chefe, do seu líder, do Senhor, enfim, de qualquer pessoa, do seu cônjuge principalmente. Eu vivo sendo corrigido pela minha esposa. E tá tudo certo. Ainda bem que ela faz isso, para me colocar no meu lugar. E isso é bom. E eu sou grato a ela por isso. E aí, ele vai falar aqui sobre o último ponto, que é um dos propósitos, né? São 3 propósitos, como falei, da repreensão divina, que é
persuadir a gente a se arrepender, nos aperfeiçoar e santificar e redirecionar o curso da nossa vida. Então o Senhor também faz isso. Ele quer redirecionar. Às vezes as coisas acontecem de uma forma que a gente só vai perceber isso lá na frente, né, na nossa vida. Tem uma história muito interessante, foi contada pelo presidente Rugby Brown, da primeira presidência, isso há muitos anos atrás. Ele contou, né, uma experiência, né? Ele foi membro do Quórum dos Doze e foi também da primeira presidência. Ele compartilhou uma experiência pessoal. Ele conta que ele comprou uma fazenda em situação muito precária, lá no Canadá. Ele morava nos Estados Unidos e aí foi para o Canadá. Ele comprou essa fazenda e foi lá. E ao limpar e consertar sua propriedade, ele se deparou com um pé de groselha. Uma história muito interessante, muito conhecida do pé de groselha. Então ele chegou lá e viu que tinha um pé de groselha que tinha crescido quase 2 metros de altura e não estava dando frutos, não tinha fruto nenhum. Por isso ele o podou drasticamente, deixando-lhe apenas pequenos galhos, né? Podou, ficou só os toquinhos assim, né? Então ele viu uma gota semelhante a uma lágrima brotando da ponta de cada um daqueles toquinhos, como se o pé de groselha estivesse chorando. E pareceu, olha que interessante, ele fala que isso tudo aconteceu na mente dele ali, né? Mas eu tenho certeza que o Senhor falou com ele. Mas ele fala que não foi, ele fala que foi os pensamentos dele mesmo, ele estava dizendo, né? E pareceu que o pé de groselha estava conversando com ele, né? Dizendo assim: como você pôde fazer isso comigo? Eu estava crescendo de maneira tão maravilhosa, mas agora você me reduziu a isto. Todas as plantas do quintal vão olhar para mim com desprezo. Como você teve coragem de fazer isso comigo? Achei que você fosse o jardineiro. Aí o presidente Brown, parecia que o pé de groselha estava falando isso para ele. Agora ele vai conversar com o pé de groselha. Ele diz: olhe, minha pequena groselheira, eu sou o jardineiro e sei o que quero que você veja, que você seja, não que você veja, mas que você seja. Eu não queria que você se tornasse uma árvore para dar frutos qualquer ou sombra. Quero que você seja um pé de groselha. E algum dia, pequena groselheira, quando você estiver carregada de frutos, você vai dizer: obrigada, Senhor jardineiro, por amar-me o bastante para podar-me. Então isso foi uma experiência que ele teve ali na fazenda lá e tal. E foi interessante. Anos depois, muito tempo depois, o presidente Brown ele servia na Inglaterra como oficial do exército canadense, quando um oficial superior sofreu um acidente de batalha e o presidente Brown ele estava na fila para ser promovido a general e foi convocado para Londres. Mas apesar de estar totalmente qualificado, a promoção lhe foi negada por ele ser mórmon. Então, pelo fato de ele ser mórmon, pelo fato dele ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ele perdeu aquela oportunidade. Não deixaram ele ser o general. O comandante-geral disse em resumo: você merece a nomeação, mas não posso concedê-la a você. A promoção pela qual o presidente Brown passara 10 anos esperando, orando e se preparando, escorregou-lhe por entre os dedos naquele momento, por causa de uma flagrante discriminação, pelo fato dele ser membro da igreja. Continuando sua história, o presidente Brown lembrou: peguei o trem, e isso aqui traz para a sua vida. Isso aqui que está acontecendo com ele acontece muito com a gente. Acontece alguma coisa na nossa vida que a gente tanto queria, a gente não conquistou, a gente se revolta, a gente fica nervoso, fica bravo. Olha o que aconteceu com ele quando ele perdeu essa oportunidade.
por ser membro da igreja, né? Não fez nada de errado. Foi só discriminado, né? E aí ele diz: peguei o trem e voltei, sentindo-me arrasado e cheio de amargura na alma. Quando cheguei ao meu alojamento, joguei o cap na cama, cerrei os punhos, sacudi as mãos para o céu, dizendo: como pudeste fazer isso comigo, Deus? Fiz tudo ao meu alcance para qualificar-me. Fiz tudo certo. Não há nada que eu pudesse ou devesse ter feito que não fiz. Como fizeste isso comigo? Meu ser era uma taça de fel. Então ele fala aqui nesse momento a tristeza por ele não ter alcançado. E ele fez tudo certo, não fez nada de errado. Eu me lembrei de José do Egito sendo preso porque ele guardou a lei da castidade. Por que o Senhor deixou acontecer isso com ele? Ele ficou 3 anos preso, José do Egito, porque ele guardou a castidade. O que será que ele pensou, né? A gente não tem os detalhes, mas se fosse eu ia reclamar também. Eu ia dizer: Senhor, eu fiz tudo certo, por que está acontecendo isso comigo? Por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? E aí então, voltando à história aqui do Elder Brown, né? Então ouvi uma voz. Depois que ele falou isso, né? Como você fez isso comigo? Ele ouviu uma voz. E ele reconheceu a voz. Era a minha própria voz, ele disse, né? Mas era como se o Senhor estivesse falando com ele. Eu sou o jardineiro. Sei o que eu quero que você faça. A amargura saiu de minha alma e caí de joelhos ao lado da cama para pedir perdão por minha ingratidão. Agora, quase 50 anos depois, dirijo-me a ele e digo: obrigado, senhor jardineiro, por podar-me, por amar-me o bastante para ferir-me. Essa é uma frase forte, né? Ser grato pelo Senhor te ferir. Ser grato pelo Senhor te corrigir. Ser grato pelo Senhor te, muitas vezes, podar mesmo. E aí Deus sabia que Rugby Brown se tornaria. O Senhor sabia em que ele iria se tornar, né? E o que era necessário para que isso acontecesse. E ele redirecionou o curso de sua vida a fim de prepará-lo para o santo apostolado. Então tudo isso que aconteceu com o Elder Rugby Brown não foi por acaso. Quando você guarda os mandamentos, o Senhor conduz a tua vida. Em alguns momentos, se você guarda ou não, ele vai eu vou usar a palavra que eu gosto, vai te corrigir. E que bom que ele vai fazer isso. Que bom que ele nos corrige. E a gente precisa ser grato por essa correção. É bom ser corrigido. Então, que você possa aprender isso, ser corrigido. Porque quando a gente é corrigido e a gente se afasta, o Senhor disse que o Espírito dele não vai lutar com a gente para sempre. A gente precisa se arrepender. Se precisar se arrepender, se arrepende. Por que eu estou sendo... Então você tem que parar para pensar. Por que eu estou sendo corrigido? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? É para eu me arrepender? Opa, eu não estou fazendo certo, então vou me arrepender. Vai lá e se arrepende. Bom, não, eu estou fazendo as coisas certas. Eu estou me esforçando. Por que o Senhor está fazendo isso? É para te santificar. Talvez seja isso. Ah, mas, poxa, por que eu estou passando por isso? Eu faço as coisas certas, eu tenho me dedicado ao meu chamado, eu guardo os mandamentos, eu vou no templo, eu isso, eu aquilo. Por que eu tenho que passar por isso que eu estou passando agora? Porque para te redirecionar. Porque ele sabe, lá na frente, você não consegue ver. O Senhor tem diante dele o passado, o presente e o futuro. Ele sabe tudo sobre a sua vida. Então deixa ele conduzir. Só obedece aos mandamentos. Fielmente. E ele vai te conduzindo. Ele vai te direcionando. E às vezes ele vai ter que te redirecionar.
Você está indo por um caminho e fala, não, esse aqui não quero que você vá por esse outro. Isso vai acontecer. Mas no tempo dele, lembra disso. Tenha paciência. Tenha paciência. E eu sei que não é fácil. Mas se você fizer isso, você vai ver quantas bênçãos virão na sua vida e aonde você vai chegar. Te vejo no próximo vídeo.